Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende, recebendo nossos estúdios hoje o médico Dr. Flávio Pasquinelli. Dr. Flávio, é um prazer recebê-lo aqui na Sessão TV Atende. Obrigado, João. Obrigado à TV pelo convite. E é um prazer estar aqui falando sobre um tema tão atual. Dr. Flávio, hoje um problema que muitas pessoas vêm tendo com o verão são infecções oculares. É normal nesse período do ano? As infecções oculares, elas ocorrem durante todo o ano, mas aumenta a incidência durante o verão, pelo fato de haver uma migração e uma aglomeração maior de pessoas, principalmente nas férias, né, em praias e festas, né, de um modo geral, como também no carnaval. Isso é um alarmante a mais? As pessoas devem ficar atentos? Exatamente, porque quando você entra em contato com muita gente e você também faz alguns excessos, né, se bebe um pouco mais, se fuma, se dorme mal, se alimenta mal, o teu organismo ele sofre com uma queda de resistência, causando assim uma possibilidade de algumas infecções, não só oculares, mas também infecções de um modo geral, né? Tipo a gastroenterite, gripe e mesmo as conjuntivites, os terçóis, que na verdade às vezes são confundidos, né? Porque na verdade o terçol é uma doença infecciosa de pálpebra que pode ser confundido com uma doença chamada calásio, que é um caso um pouquinho mais grave e que necessita de um especialista. No caso, para as pessoas que estão em casa, qual que é a diferença para um leigo? É possível isso ou só o profissional mesmo que vai diagnosticar se é terçol ou é o calásio? A pálpebra é essa região da frente do olho que protege o olho e que lubrifica o olho. Então ela pisca, nós precisamos piscar bastante para que o olho não resseque e também é uma forma de proteger, limpar essa superfície ocular, onde você pode pegar algumas doenças tipo a conjuntivite. Então essa região aí ela é muito susceptível a quem esfrega muito o olho, quer dizer, coça muito o olho. Então a mão é uma das formas mais comuns de propagar a infecção. Então aí você pode começar a ter uma infecçãozinha, com uma dorzinha, aí você tem o olho um pouquinho vermelho e fica naquela dúvida, será que é uma conjuntivite, será que é um calásio, será que é um terçol? Então eu recomendo, toda vez que você tiver uma dor ocular, você tiver um olho vermelho, procurar imediatamente um profissional, porque quanto mais rápido você medicar, menos problema você vai ter. No caso, o calásio, o que ele pode trazer de problemas para a saúde ocular da pessoa? O calásio, ele é uma espécie de um abscesso de pele, tipo assim um furúnculo, né? Então, como é uma glândula mais interna, ela é um pouquinho diferente do terçol. O terçol, ela é uma glândula mais externa, chamada glândula de Moll. Ela vem a furo, 5, 6 dias ela vem a furo e se cura naturalmente. O terçol não, se você deixar, ele acaba, como diz o termo popular, encrua, formando um quisto. Isso é o calásio. O calásio, formando um quisto. E aí você não consegue tratar com antibiótico, aí você tem que fazer uma microcirurgia, você tem que tirar a glândula, que ela fica hipertrofiada, fica doente, acaba ficando cheia de pus, então você tem que fazer uma drenagem da glândula e extrair essa glândula. E o pessoal vai deixando, quanto mais tempo deixa, mais... Nós temos, João, na pálpebra, são 30 glândulas em cada olho, de meibônio, que são as glândulas que infeccionadas, elas causam o calásio. Então, se você vai deixando, você pode começar a multiplicar esses abscessos. E aí você acaba tendo 2, 3 abscessos, às vezes passa para o outro olho, porque é uma bactéria que produz isso, e acaba causando uma situação em que você precisa ir para uma cirurgia, uma microcirurgia. A pessoa em casa está sentindo um desconforto no olho nesse caso, eu tenho um colírio, vou colocar o colírio. Isso é errado? Eu acho que é errado. Porque, na realidade, você pode ter um colírio em casa tipo lubrificante, que é um colírio simples, que não tem antibiótico, não tem cortisona. Mas existem alguns colírios que são extremamente perigosos. Por exemplo, colírio à base de cortisona é um colírio que pode trazer doenças oculares. Ou seja, só com um profissional mesmo. Eu acredito o seguinte, toda vez que você tiver um olho vermelho, se você tiver dor ocular, você deve procurar um profissional. Porque ali vai tirar a dúvida. Se você está começando com um problema mais grave, vai ser mais fácil de tratar.
Se você não tem nada, o profissional vai te orientar, mesmo assim ele já vai aproveitar, já vai dilatar o teu olho, vai fazer um fundo de olho, vai ver se você tem alguma doença, alguma propensão de alguma doença mais grave, tipo glaucoma, né, alguma degeneração de retina. Então é muito importante, independente de você fazer periodicamente uma consulta, é importante também, num caso de você sentir alguma coisa, procurar o profissional. No caso da conjuntivite, também ela é mais comum nesse período? A conjuntivite também é muito comum nesse período, principalmente nesse período de férias, como também no período em que as crianças, as pessoas voltam às aulas, porque é uma questão de aglomeração de pessoas mesmo, né? Então, o que acontece? A conjuntivite, ela é uma inflamação de um tecido, de uma pelinha que cobre o branco do olho, que ele é transparente. Quando você olha no branco do olho, você não vê, você vê o branco do olho só. Mas por cima desse branco do olho existe um tecidozinho, uma pelinha transparente, quando ela está saudável, mas ela é muito cheia de vasinhos, vascularizada, que é uma defesa do organismo. Quando ela inflama, aumenta esses vasos, né, eles dilatam, aí o olho fica vermelho. Aí a gente chama de conjuntivite, porque ite é inflamação. Então a conjuntivite é uma inflamação desse tecido. Então, olho vermelho não é só uma inflamação externa, ela pode ser uma inflamação interna também. Então, é importante sempre procurar o oftalmologista. Olho vermelho não é uma coisa simples, pode ser uma coisa muito grave. É contagiosa? A conjuntivite ela pode ser causada por bactérias, pode ser causada por vírus, principalmente, e por outros bichinhos, mas principalmente por bactérias e vírus. A causada por vírus é altamente contagiosa. Então, se você cumprimentar alguém, pôr a mão no olho, se você usar uma toalha pública que não seja descartável, você pode adquirir muito rápido uma conjuntivite, e é uma conjuntivite bastante violenta, porque ela é uma conjuntivite que não tem tratamento, o organismo é uma gripe, então é como se fosse uma gripe, o organismo tem que resolver isso naturalmente. A gente consegue alguns paliativos, né? Tipo um anti-inflamatório, uma compressa gelada, mas não existe um remédio para vírus, né? Então é uma conjuntivite que incomoda muito a pessoa. E a bacteriana, que é uma conjuntivite que também é bastante contagiosa, um pouco menos, mas pode também ser tratada com antibiótico, é uma conjuntivite um pouco mais tranquila para se resolver. O senhor falou no início aí sobre praia, piscina, as pessoas passam protetor solar, mas muitas vezes esquecem de proteger o olho. Acabam comprando aí um óculos de 10, 15, 20 reais. Como proteger bem o olho para evitar problemas? Eu sempre falo que o olho, ele não vai bem com o sol, né, principalmente. Então aqui nós estamos numa região muito ensolarada, pessoas que trabalham no campo. Eu vejo muita catarata aqui em pessoas jovens, exatamente pessoas que trabalham muito expostas ao sol e que não se protegem. Então, como você falou, você tem razão, um bom óculos com filtro é importante. Não precisa ser caro, um óculos não precisa ser caro, o óculos precisa ser bom, tem um bom filtro. Esses filtros hoje são bastante, evoluíram muito, hoje nós temos esses filtros que protege contra a luz azul, né? Então principalmente filtrando o ultravioleta e o infravermelho. Como que eu sei que um óculos é bom? Primeira coisa que é importante, mas aí você vai pagar um pouco mais caro, é por marca, né? Então se pegar um Bausch Lomb, um verdadeiro, jamais ele vai ter um filtro ruim, né? Ou qualquer outro tipo de marca de grife. Mas existe hoje, se você procurar uma ótica com um ótico, ele tem forma de testar se essa lente tem um bom filtro ou não. Tem forma de testar isso. Sim. Tá, joia. Dr. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado à TV, obrigado, João. Começamos a sessão TV Atende com o médico Dr. Flávio Pasquinelli.